Prazer estar aqui com você. A Beth Ripoli deve ter comentado com vocês durante essa semana ou nos últimos dias que hoje eu tinha uma missão muito especial de falar um pouco com você sobre estratégia para geração de resultados. Eu vou falar com você um pouco de estratégia, vou falar a história da estratégia, a importância dela e falar de uma coisa muito especial, a estratégia transversal. Mas vamos por parte. Eu não poderia deixar de começar hoje sem especialmente agradecer o convite da Beth. Beth Ripoli, muito obrigado pelo convite, é uma honra. Sinto a tua ausência aqui, mas eu vou dar conta do recado para que nós possamos passar essa mensagem aí para a tua audiência. E por que não dizer, se você tiver alguma curiosidade a respeito de estratégia, se quiser falar um pouco mais, se quiser discutir o conteúdo, não esqueça, coloca aí nos comentários, deixa aí as suas informações, deixa aí sua dúvida, que a gente vai interagindo e vai avançando, porque sem sombra de dúvida, meia hora é muito pouco para falar desse assunto. Mas, como o tempo está correndo, vamos lá. Primeiro eu vou dizer a vocês a razão do convite. Nas minhas conversas com a Beth Ripoli, ela sempre teve uma curiosidade muito grande de saber por que a estratégia é tão importante, por que ela gera resultados, quais são as limitações, quais são as lendas e quais são as verdades. Então, para a gente começar esse bate-papo, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Márcio Nami, eu sou economista, administrador, diretor da consultoria Ponto C e, por que não dizer, eu sou um apaixonado por estratégia há mais de 12 anos que eu venho estudando esse tema. E te confesso assim, por mais que eu goste desse tema, ele ainda teve um tempero especial que aconteceu há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, que foi quando eu comecei a trabalhar a estratégia junto com duas coisas muito interessantes, a inteligência emocional e a PNL, Programação Neurolinguística. Eu vou falar com você num bate-papo rápido sobre todos esses assuntos e por que eles temperam a estratégia de uma maneira tão inteligente. Vamos falar primeiro de lendas sobre a estratégia. Por que algumas pessoas dizem estratégia é muito difícil, estratégia é só para as empresas grandes, não serve para as pessoas? Isso é muito distante de mim, por uma razão muito simples. Nós aqui no Brasil vivemos um período, se você aí que está me vendo tem mais de 40 anos, você vai se lembrar disso. Nós vivemos um período inflacionário muito forte. O que é inflação para o time mais novo aí da nossa audiência? É aquele período em que o dinheiro corrói de uma maneira muito rápida e num período muito curto de tempo. Para vocês terem uma noção, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, você recebia seu salário e se você deixasse para utilizar aquele recurso no dia seguinte, o teu dinheiro podia valer 2, 3, 4, até 5% menos. E o que a inflação tem a ver com estratégia, Márcio? Tudo. Em função dessa época, que foi uma época inflacionária, um período aí de quase 2 décadas, as pessoas passaram a ter uma visão de futuro muito curta. Então, quando você falava de curto prazo, médio prazo e longo prazo, parecia ser assim, o curto prazo ontem, o médio hoje e o longo amanhã. Com isso, ninguém se preocupava com estratégia. Parecia ser uma coisa muito distante da realidade das pessoas. Mas, à medida que essa bendita inflação foi baixando, as coisas foram se modificando, as pessoas começaram a se preocupar um pouco mais com isso, mas ainda pensando que era uma coisa específica só das pessoas jurídicas, só das empresas. Mas aí eu digo a você, o que é um CNPJ? O que é uma empresa? Uma empresa nada mais é do que um conjunto de CPFs, concorda comigo? Pode ser uma empresa com 1 pessoa, com 5 pessoas, com 1000 pessoas, mas são CPFs, são pessoas. Então, a estratégia, ela permeia todos esses aspectos, seja ele na pessoa jurídica, na pessoa física e, por que não dizer, no nosso cotidiano, na nossa realidade. Partindo dessa preocupação e, sinceramente, depois de estudar muita estratégia ligada principalmente a grandes conglomerados, a grandes instituições, veio uma preocupação. Como é que as pessoas, no seu dia a dia, utilizam a estratégia? E o mais importante, como elas utilizam essa estratégia para conseguirem ter resultados? Pergunto a você, sei que você não vai poder me responder agora, mas eu quero que você pense. Vamos lá. Qual a última vez que você usou estratégia? Pode ser que você tenha dito agora, pode ser que você tenha dito semana passada, mês passado ou até nunca usei. Não, muito pelo contrário. Nós utilizamos estratégia o tempo todo. E o mais importante, se tem algum momento que você diz assim, nesse momento aqui eu
eu não estou me preocupando em utilizar a estratégia, eu não estou me preocupando em me planejar, pode ter certeza, alguém está fazendo isso por você. E, sinceramente, se ele faz isso por você, algum benefício ele vai ter. Concorda comigo? Dessa preocupação toda, desse cenário todo, é que nasceu uma coisa chamada estratégia transversal, que nada mais é do que um estudo feito por mim e por outros consultores da Ponto C, pensando a respeito em como aplicar a estratégia de uma forma simples, de uma forma bastante eficiente e gerando resultados para vocês. O programa de estratégia transversal é um tanto quanto longo, mas nesse período aqui que a gente vai bater um papo, eu vou te passar alguns exemplos, eu vou fazer com vocês, como eu costumo dizer, algumas provocações, e você vai avaliar a dimensão disso na tua vida, nos teus resultados, nas pessoas que te cercam. Por exemplo, estratégia, embora possa parecer uma coisa muito complexa, muito difícil, ela é extremamente simples e extremamente eficiente. Na maioria das vezes, para que você possa aplicar a estratégia de uma boa forma, de um bom cenário, você precisa de duas coisas: papel e caneta. Isso, papel e caneta é mais do que o suficiente para que você consiga ter um cenário bastante claro daquilo que você precisa fazer. Aí você pode me perguntar: Márcio, mas vem cá, posso usar um laptop, posso usar um desktop, posso usar um tablet? Olha, poder, você até pode utilizar, mas sinceramente, para você utilizar papel e caneta, você vai conseguir ter resultados muito mais eficientes. Por quê? Você utiliza o inconsciente. Aí vem uma das primeiras premissas de programação neurolinguística, PNL. A PNL estuda a influência das palavras nos nossos resultados, gestos e ações. E uma das premissas básicas da PNL é a importância do inconsciente na geração de resultados. Por que eu estou associando isso com o papel e caneta que eu citei para você antes? Quando você escreve, naturalmente, você acessa áreas do seu cérebro, você faz exercícios mentais que não são tão automáticos como se fossem num computador. É incrível, mas eu vou te dar um teste para você fazer. Você avalia isso e depois pensa em qual é o resultado. Pega uma folha de papel em branco, tá? Num lado dessa folha, lista com toda a calma todas as tuas qualidades, tudo aquilo que você considera que você fez de bom, de positivo, de importante, de satisfatório. Agora, do outro lado, você já deve estar imaginando, faça exatamente o oposto. De você para você, ninguém vai ler essa folha, é uma coisa particular sua. Lista ali todos os teus defeitos, tudo aquilo que você considera que te falta, e você vai reparar uma coisa, se você fizer esse exercício. Quando você faz o lado B da folha, o lado das coisas não tão positivas, a caneta fica mais pesada, o texto fica mais difícil e, normalmente, o número de tópicos que você coloca é menor. Mas o que isso tem com relação à estratégia? Tudo. Estratégia, ela parte de uma coisa chamada autoconhecimento, de você saber exatamente o que você quer e aonde você quer chegar. Ah, mas Márcio, sinceramente, eu sei muito facilmente dizer para você o que eu quero, ou pensar claramente no que eu quero. E nós sabemos assim, a nossa mente ela funciona com perguntas. E quanto mais corretas forem essas perguntas, forem essas afirmações, melhores serão os resultados. Por exemplo, vamos falar uma coisa bem do cotidiano, bem simples, para você fixar a questão da estratégia. Você diz assim, você levantou 6 da manhã, animado, feliz, tranquilo, satisfeito, e disse: eu hoje quero ganhar dinheiro. Não é uma bela frase? Numa boa, você não vai se sentir feliz dizendo eu quero ganhar dinheiro? Correto. Durante o dia, você caminhando pela rua tranquilamente, após o almoço, quando você olha para o chão, o que tem lá no chão? Você pega e encontra uma nota de R$2. Não sei o seu orçamento, não sei quanto você ganha, não sei quais são os seus resultados, mas eu tenho plena certeza do seguinte: dificilmente R$2 vão fazer exata diferença na tua vida, correto? Entretanto, você teve exatamente aquilo que você pediu. Ganhei dinheiro. Então o ponto é assim, estrategicamente, para que você possa ser eficiente em questões do dia a dia, em questões de médio prazo, de longo prazo, é dizer exatamente o que você quer. Se você quer ganhar dinheiro, quanto? Se você quer comprar um carro, qual ano, qual modelo? Conhece um ditado
muito bacana que diz assim: para você ter a árvore, primeiro você precisa colocar a semente. Isso aí todo mundo fala, não é verdade? Só que as pessoas esquecem que entre colocar a semente e ela germinar para surgir a árvore, há de haver um tempo. E é esse tempo que vai ser mais longo ou mais curto, de acordo com a estratégia que você adotar. E quando eu uso a palavra tempo, parece que eu estou dizendo um palavrão para você, porque o que a gente mais escuta na rua hoje? Com os amigos, no trabalho. Não tenho tempo, não é possível, não dá para fazer, assim está difícil, tem coisas demais, a minha agenda é muito apertada. Estrategicamente falando, existem ferramentas muito eficientes para que você possa otimizar o seu tempo. Tem uma ferramenta muito bacana que serve para você alavancar estrategicamente, gerar resultados e ganhar tempo, que você conhece desde pequenininho, entretanto, talvez não tenha consciência do poder dela. Quer conhecer? Eu vou dizer para você agora. É o não. Pura e simplesmente isso. Não. Observa o poder que essa palavra tem. Sinceramente, pensa aqui comigo. Você diz não com facilidade? Você diz não com comodidade? É fácil para você dizer não? Se você for igual a 80% das pessoas, muito provavelmente o não para você é uma coisa muito difícil de ser dita. Agora, quando você usa o pensamento estratégico para atingir os resultados, você percebe que quanto maior a minha liberdade em dizer não, melhores são as minhas perspectivas com relação àquilo que eu quero alcançar. Pense no não como alguma coisa libertadora. Por que o não é libertador? Imagina comigo, você tem lá 4 opções de ação. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer o outro, eu posso fazer o outro. À medida que você diz não, você vai eliminando aquelas possibilidades, você fica livre para todas as outras. Você pode agir livremente com relação a todos os outros cenários. Então, ao invés de pensar no não como sendo um obstáculo, como sendo uma coisa muito difícil, pense no não como uma unidade libertadora, como algo que vai possibilitar a você atingir os seus resultados. E como facilitar para dizer o não? Simples, fundamenta aquilo. Eu estou dizendo não para você ou não para vocês por essa e essa razões. Quanto mais você fundamenta, ainda que a pessoa que está lá conversando com você pode ser que não fique satisfeita, ela no mínimo vai entender e no mínimo vai compreender aquela situação. E o mais importante, se você está focado nos teus resultados, você fundamentar, explicar para a pessoa é um ato de educação, mas também é um ato que vai trazer para você liberdade e mais resultados. O pensamento estratégico, que já acompanha a gente há muito tempo, quando você usa os elementos de estratégia transversal, aliás, um parêntese para você muito importante, esse nome foi pensado por nós pelo seguinte: sabe o sinal de igualdade? E quando você atravessa aquela barra transversal que faz o diferente, foi dali que nasceu o nome estratégia transversal, por uma razão muito simples. Se você quer resultados diferentes, é importante que você consiga agir de uma maneira diferente. E sem necessidade, sem a premissa de ter que agregar aí qualquer dificuldade, porque agir diferente é uma coisa muito simples. Quer ver uma coisa interessante? Se você trabalha com vendas, se você trabalha na rua, se você trabalha em movimento, se você faz aquela rota, se você trabalha ali há 6 meses, 1 ano, 2 anos, muito provavelmente você segue o mesmo caminho. Mesmo que você não trabalhe com nada externo, se você trabalha internamente em algum lugar. Quando você vai de casa para o trabalho, você usa o mesmo caminho? Quando você chega em algum lugar, você usa sempre os mesmos lugares e os mesmos locais? Por exemplo, eu gosto de ir ao cinema e eu tenho o hábito de sentar lá na segunda fila, na terceira cadeira. Quando eu chego na segunda fila da terceira cadeira e tem alguém, eu automaticamente já me incomodo. Por quê? Porque aquele lugar eu já considero como meu. Os seres humanos, nós temos hábitos e costumes. E desses hábitos e costumes vem a nossa maneira de ver o mundo. Uma das características principais da estratégia transversal é a seguinte: você quer ter resultados diferentes, olhe as coisas de um ângulo diferente. Observe sobre um outro ângulo. Você já discutiu com alguém, já teve não digo nem um embate, mas alguma discussão mais pesada com alguém? Repare, quando você olha a discussão do seu ângulo, você está 100% certo, ou pelo menos se julga tal. Agora, se coloca um momento no lugar do outro.
muito provavelmente ele tem essa mesma visão. Traduzindo isso para os nossos hábitos do dia a dia, se você sempre utiliza os mesmos caminhos, fatalmente você vai ter os mesmos resultados. E o que te impede de buscar um caminho diferente, de buscar um resultado diferente, de entender o outro ponto de vista? E para entender o outro ponto de vista, a equação é muito simples. Uma das principais ferramentas de um bom estrategista, de uma pessoa que quer atingir resultados, sabe o que é? É ouvir. É ter a capacidade de ouvir. Aí eu vou desafiar você. Eu disse para vocês que eu gostava de desafio. E vou desafiar especificamente você. Na última conversa que você teve, pode ser que tenha sido com a família, com os amigos, uma conversa de trabalho, com uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, não sei. Enquanto a outra pessoa falava, você estava lá ouvindo ou você estava esperando a tua vez de falar? Muito provavelmente vale a segunda hipótese, não é por aí? A gente fica tão ansioso em passar as nossas informações, em passar o que nós imaginamos, em passar as nossas ideias, que você esquece de ouvir. E esquecer de ouvir, principalmente hoje, no ambiente multiconectado que a gente vive, acaba deixando a gente perder uma série de informações, deixando de perder uma série de coisas valiosas que poderiam ser utilizadas para atingir os resultados. Pensa comigo. Se você ouvisse com um pouco mais de cuidado, se você ouvisse com um pouco mais de atenção, isso poderia fazer diferença na sua vida? Isso poderia fazer diferença nos seus resultados? Pode ser que você seja um executivo, pode ser que você seja um profissional liberal, pode ser que você seja um estudante, pouco importa. Quanto mais você conseguir ouvir, mais eficientes e mais fáceis serão os caminhos a serem atingidos. Falando em caminhos, vou falar da base da estratégia, que é uma coisa chamada planejamento. Você tem claramente na sua cabeça, na sua mente, o que você quer para os próximos 10 anos? Não? Para os próximos 5? Talvez para o próximo ano? Ou então para a semana que vem? Isso é normal, gente. A maioria das pessoas, em função das correrias, em função dos afazeres, em função das tarefas, nunca tem um horizonte muito claro daquilo que quer fazer. E dentro dos estudos de estratégia, dentro dos estudos de planejamento, tem um princípio muito claro. Se você não planeja, alguém está planejando para você. E qual a dificuldade de planejar? Hoje, quando você fala em 5 anos, em 10 anos, parece um horizonte muito distante, mas não se assuste, um dia ele vai chegar. E não exatamente aquilo que você planeja, pode ser aquilo que vai gerar o resultado que você está esperando, pode ser aquilo que vai acontecer, mas o mínimo de planejamento, ele é muito interessante para que você possa atingir os seus objetivos, para que você possa ter um norte, ter uma orientação daquilo que você quer fazer. O que nada impede de, no decorrer desse processo, você fazer algumas alterações, algumas modificações nesse caminho. Planeje. Quanto mais você planejar, melhores serão as perspectivas, melhores serão os resultados. E planejar como? Lembra daquele papel e caneta que eu falei com você lá atrás? Usa sem moderação. Coloca lá no papel, eu quero estar daqui a 10 anos em tal situação, em tal emprego, e para isso eu vou me planejar, para isso eu vou ver passo a passo o que eu preciso fazer. Lembra lá do bate-papo, da metáfora que eu falei para vocês de plantar a semente para poder ter a árvore. Quanto mais eficiente você for, menor vai ser o tempo que você vai conseguir maturar para atingir os teus objetivos, para atingir os teus caminhos. A estratégia ela é uma coisa muito simples, ela é uma coisa muito fácil de ser aplicada, mas ela precisa de disciplina. Você tem que ter certos hábitos, certas características que vão fazer com que você tenha resultados diferentes. Quer utilizar caminhos diferentes? Utilize, tome ações diferentes. O nosso cérebro, ele trabalha basicamente, aí eu estou falando com vocês um pouco de PNL, Programação Neurolinguística. Existe uma relação consciente e inconsciente. Sabe aquela folha de papel que eu citei? Vai lá e faz um pontinho nessa folha de papel. Pega uma caneta, um lápis, faz um ponto nessa folha de papel. Falando em termos proporcionais, imaginando aquela folha como se fosse o seu cérebro, pensa assim comigo. Aquele pontinho que você fez é o consciente. Todo o resto da folha em branco é o inconsciente. Entretanto, nós, no nosso hábito ou na nossa pretensão, nós imaginamos que o consciente controla tudo.
quando na realidade é exatamente o contrário. O inconsciente ele é bastante poderoso, ele é bastante amplo e ele tem muitas capacidades que nós hoje, apesar de estudarmos e conhecermos bastante e pesquisarmos, nós sabemos muito pouco sobre o poder e o potencial do inconsciente. No decorrer do nosso bate-papo, eu vou te dar alguns exemplos com relação a isso e estrategicamente como é que isso pode ser utilizado. Primeiro falando um pouco da percepção do consciente. Um excelente estudioso chamado Robert Dilts criou a teoria dos 7 mais ou menos 2. O que é isso? Você quando acessa um ambiente, você quando acessa um local, você consegue perceber entre 5 e 9 interações daquele ambiente. Todo o resto é captado pelo teu inconsciente. Traduzindo, você chega num ambiente que você nunca pisou, num país que você nunca foi, numa sala que você nunca entrou, numa cidade que você nunca tinha visitado, você consegue perceber, pode ser que seja as árvores, pode ser que seja as cores, pode ser que seja a luz, o calor, enfim. Todo o resto vai ser captado pelo seu inconsciente. Por isso que, às vezes, nós temos impressão, quando você visita algum lugar ou quando você vai a algum ambiente, que você já foi àquele lugar, embora nunca tenha ido. Já aconteceu com você de passar por uma pessoa na rua e chegar, às vezes, até a cumprimentar ou ameaçar falar com ela quando você percebe que não é exatamente quem você imaginava? Porque o teu inconsciente, ele capta determinadas situações, imagens e formas e você vai fazendo a associação. O que isso tem a ver com a análise estratégica? Tudo. Quanto mais ricas forem as minhas experiências, quanto mais importante for a minha visão com relação ao todo, melhores serão os meus resultados. A maneira de eu utilizar meu tempo de uma forma inteligente, de eu aproveitar as minhas experiências, de eu fazer aquilo que eu realmente gosto, que eu acho importante. O nosso cérebro, ele funciona com impulsos elétricos. Então, quanto mais eu gero atividade, melhores serão aqueles resultados. E, curiosamente, você conhece uma palavra com certeza chamada insight. Já teve algum insight alguma vez? Aquela sacada, aquela ideia que surgiu? Muito provavelmente você não teve aquele insight fazendo situações do cotidiano, pensando naquilo, traduzindo. Eu estou aqui com um problema, eu vou me debruçar em cima desse problema e só saio daqui com ele resolvido. Você fica ali por 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e absolutamente nada. Curiosamente, quando você sai daquele ambiente, vai caminhar, vai correr, vai andar de bicicleta, sei lá, vem um insight com aquela solução. Ou então, já acordou no meio da noite com uma solução para um problema? É exatamente isso que acontece. Para que você possa ter resultados, para que você possa atingir os seus objetivos, é muito importante fazer coisas diferentes e sair daquela linha habitual. Aí os insights vão ficando cada vez mais frequentes. Nas maiores escolas de administração do mundo, uma das cadeiras muito interessantes é uma cadeira bastante lúdica que ensina você a brincar. Eu não sei qual a tua idade, eu não sei qual a tua formação, mas pensa comigo aqui, qual a última vez que você brincou? Brincou, tá? Fez alguma coisa lúdica, alguma coisa divertida, se permitiu libertar um pouco da rotina, se libertar um pouco daquilo que você faz habitualmente. Essa é uma excelente ferramenta para a geração de insights, para a geração de resultados. Repare que até o ponto dessa nossa conversa até aqui, eu não falei para você de nada muito tecnológico, de nada muito complexo, mas esse pequeno conjunto de coisas, ele acaba facilitando a você a atingir os seus objetivos. Seja você do ramo empresarial, seja você querendo desenvolver as suas questões pessoais e você se desafiando. Falando em se desafiar, vamos continuar no nosso avanço estratégico aqui. Já falamos sobre a arte de falar não, de entender os objetivos, de conseguir abstrair para poder gerar os insights. Todos esses são componentes de estratégia transversal. São os componentes que fazem com que você atinja os seus resultados de uma maneira eficiente, de uma maneira objetiva, tendo plena consciência do seguinte: se você não se planeja, repara que é a terceira vez que eu estou dizendo isso para você, se você não se planeja, alguém vai fazer isso por você. Então, consciência nos teus atos, nas tuas atitudes, pesquise, se desafie e, o mais importante, materializa. Coloca tudo o que você planeja, todas as suas ideias, todos os seus anseios, todos os seus desafios no papel. Quanto mais eficiente você for em fazer isso, curiosamente você vai ter os resultados que são esperados.
Os estudos de estratégia, os estudos de planejamento, eles são muito amplos, eles se modificam o tempo todo, mas a base deles são pessoas com visões amplas e pessoas que aceitem desafios. De você para você, qual a última vez que você se desafiou? Qual a última vez que você disse, eu vou fazer algo que eu não estou habituado, eu vou fazer algo que é completamente fora da minha rotina, eu vou fazer algo que eu nunca pensei em fazer, nunca pensei que fosse possível fazer e eu estou fazendo agora. Já parou para pensar nisso? O quanto isso pode ser saudável, o quanto isso pode ser objetivo? Se você está duvidando do que eu estou dizendo, eu nunca tinha pensado nisso, pesquise assim. Os grandes líderes, as grandes pessoas que passaram por esse planeta, os grandes gestores, todos eles têm um ponto em comum. Todos eles se desafiam. E quando eu falo em se desafiar, eu não estou falando aqui em grandes coisas, em grandes movimentos, simplesmente coisas que saiam do teu objetivo, que saiam da tua rotina habitual, que saiam do teu caminho habitual. O nosso cérebro, ele foi formatado, né? Aí falando da nossa evolução natural, ele foi formatado pensando em quê? Em rotinas e hábitos e costumes. E toda vez que você sai dessa linha, gera um certo incômodo. Então, sugiro a você, incomode-se. Quanto mais você se incomodar, melhores serão os resultados. E saia um pouco do lugar comum. Por exemplo, vamos falar de um dito popular para você. O objetivo de toda escalada qual é? A maioria diz, chegar no topo. Não. O objetivo de toda escalada, e todo escalador profissional sabe disso, é descer a montanha. Porque quando eu consigo chegar no topo, eu tenho um período muito curto para ficar lá em cima e depois eu preciso descer aquele caminho todo com segurança, apesar do meu cansaço, apesar do tempo, apesar dos recursos que são escassos. Então, até para entender os teus desafios, é importante você entender aonde você quer chegar, quais são os seus cenários e o que você realmente quer. Quanto mais eu sei o que eu realmente quero, melhores serão os meus resultados e as minhas ações. Estratégia transversal vai muito além disso, tem muitas outras discussões, tem muitos outros caminhos. Eu espero aqui ter provocado um pouco você, ter provocado um pouco aí de reações positivas, de reações de movimentação. Aliás, um parêntese final, a base de todo movimento estratégico é uma boa e bela movimentação. Quanto mais eficiente eu for em ações e resultados, melhores serão os meus caminhos, melhores serão as minhas perspectivas. E o que é ação? Ação é, eu tenho lá aquele meu objetivo, que pode ser que seja de 5 anos, de 10 anos, de um mês ou até mesmo de uma semana, e eu faço movimentos em relação a ele. Que movimentos são esses? Pouco importa. Agora, uma coisa que você nunca pode esquecer com relação à ação: se concentrem naquilo que dependa de você. Muitas das vezes nós deixamos de agir, nós deixamos de nos movimentar, nós deixamos de atingir os nossos resultados porque buscamos depender dos outros, das outras pessoas. Ações das outras pessoas têm que ser respeitadas, mas dependem delas e não dependem de você. Você há de se concentrar em tudo aquilo que dependa somente de você para atingir os seus objetivos. Aí você vai ter uma ação consistente que, por derivação, vai ter um resultado bastante interessante e não existe resultado ruim, gente. Existe o resultado não esperado. Se você chegar lá no fim do teu caminho, do teu planejamento e ver que aquele resultado não foi satisfatório, reinicie o processo, faça novamente. A estratégia ela não é um processo de certezas absolutas, mas ela é um processo que te mostra a importância das ações, a importância do movimento para conseguir atingir os teus resultados. Quanto mais você for consciente com relação a isso, melhores serão as tuas perspectivas, melhor será o teu caminho e, por que não dizer, você vai passar a irradiar isso para as outras pessoas que estão à tua volta. Se você busca um caminho de prosperidade, se você busca um caminho de ação, um caminho de resultados, fatalmente você vai, entre aspas, contaminar as pessoas que estão em volta de você. Isso é muito bacana, isso é muito positivo. Aliás, a gente está finalizando o bate-papo aqui, mas eu queria te deixar uma dica. Se você quiser conhecer um pouco mais de ferramentas interessantes sobre estratégia, sobre gestão, te dou uma dica. Procure ler sobre uma coisa chamada essencialismo, que é uma filosofia muito interessante, que faz com que você poupe tempo, com que você atinja resultados consistentes, com muita simplicidade e com muito pragmatismo. Se você quiser conhecer um pouco mais disso que a gente falou aqui,
www.consultoria.c.com.br. Nós temos lá alguns estudos, alguns ensaios, alguns exemplos de workshops falando de estratégia e falando de outras coisas. Aqui nos comentários do vídeo, fica à vontade para colocar as tuas observações, para fazer contato, para falar um pouco mais sobre esse assunto. E aproveitando, antes de encerrar, não podia deixar de agradecer, como fiz no início, o generoso convite da Beth Ripoli de me dar a responsabilidade de vir aqui, bater um papo com a audiência dela, para bater um papo com você, falando sobre a importância da estratégia para a geração de resultados. E eu espero sinceramente que isso some, que isso agregue bastante valor aí nas tuas ações, nos teus objetivos, e te desejo aí bastante sucesso, bastante prosperidade no seu caminho. Muito obrigado e até a próxima, gente. Valeu!